Bom, pessoal, então vamos continuar aqui falando sobre sistema de distribuição. Então, aqui nós temos um esquema aqui de um sistema de subtransmissão, né? Então, vocês notem aqui que você tem a rede, né? E aqui você tem a parte que vai fazer a subtransmissão. Então, em geral, né, as tensões aí, né, são de 138 kV, 69 kV, né? Em alguns casos, assim, mais incomuns, são de 34,5, né? E o circuito geralmente tem em torno de 20 a 150 megawatts. Então, é para consumidores grandes, né, que vão geralmente fazer a retransmissão, né, subtransmissão, justamente, né? Você tem estações de tratamento de água que precisa de muita energia. Você tem outros consumidores, de fundição. Então, geralmente você vai ter esse tipo de sistema. Tá? Então, aqui nós temos dois casos. O caso da rede com condição normal trabalhando, né? Então, esses Ds aqui são os disjuntores, aqui você tem os transformadores e os barramentos. Aqui você nota que os barramentos, né, de 138 kV, aqui já na baixa, né, a alta aqui é 345, né? Então, o fluxo normal, no fluxo normal você tem, né, toda a energia aqui vindo para os transformadores da rede de subtransmissão. Mas vamos dizer que aconteça aqui, né? Vamos dizer que aconteça aqui uma falha, né? Uma falha aqui uma falha bem aqui na parte da rede de transmissão. Você nota que o fluxo vinha assim, né? O fluxo vinha nesse sentido aqui, ó, né? Ele vinha para cá, continuava aqui, perfeito, ok. Agora, nessa condição aqui, você não tem mais você tem essa interrupção, tá certo? Então, aqui agora foi interrompido. Nesse caso aqui, a gente pode notar o seguinte, que a tendência da rede, né, pela uma questão simples da lei das malhas, é de que essa corrente faça agora esse percurso aqui, ó, certo? E aí você vai ver que vai ter um transformador que vai passar um fluxo contrário, né, ao, ao que era, o fluxo contrário ao que era a condição normal, tá certo? Então, há casos que você tem a necessidade de isolar esse sistema quando há um caso de contingência desse aqui, né? Tá certo? Isso aqui não pode acontecer, tá? Essa situação aqui da corrente fazer, né? Essa situação aqui da corrente fazer esse fluxo aqui não pode acontecer, tá? Isso aqui não pode acontecer, isso aqui não pode acontecer, tá? Isso aqui é proibido, não pode, certo? Isso aqui não pode acontecer. Muito bem. Então, há vários modos de você conseguir proteger, né? Há vários modos de você conseguir proteger esse sistema. Dependendo, claro, você vai ter condições aí que vai depender da carga, vai depender dos custos de instalação, tá? Então, um dos modos aqui é essa rede do tipo, né? A rede aqui que nós vamos apresentar, a primeira rede, a rede 1, é um sistema de subtransmissão muito simples, né? Você tem a derivação no barramento da subtransmissão e você tem um transformador aqui que é isolado pelos disjuntores, né? É, você pode usar também o chave seccionador, né? O que possa é, tirar esse transformador do sistema, tá certo? Então, ou seja, qualquer defeito que acontece aqui, né, esse sistema vai parar e a alimentação vai se encerrar. Então você tem que tentar ver a questão de, por exemplo, fazer a manutenção, né, ver se é imprescindível ou não, né, a carga sempre está trabalhando integralmente, né? Por exemplo, se fosse consumidores, a gente está falando de subtransmissão, mas vamos dizer que fosse consumidores né, na distribuição na baixa, né? Nenhum consumidor quer ficar sem energia, né? Mas vamos dizer que no caso aí fosse assim um sistema que não tem tanta
ele pode, por exemplo, ficar programado uma manutenção e pode vir a ser desligado eventualmente, né? Ou antecipar uma manutenção devido a uma falha que aconteceu, uma ocorrência. Então, é um caso que sempre a gente tem que planejar para ver se pode ser implementado ou não. Lembrando que essa aqui é uma forma mais em conta de você fazer a ligação, a mais simples, né? Que a gente pode encontrar, tá? A segunda já você tem agora duas linhas, né? Tem uma linha reserva, tá certo? Então nota aqui que você tem dois disjuntores, aqui você tem um disjuntor, normalmente fechado, tá? Então tá aqui, ó, normalmente fechado, e um outro, né? Sempre normalmente aberto. Então o que acontece? Aqui, sempre nessa linha aqui vai estar alimentando os seus alimentando a sua carga, tá? Mas vamos dizer que haja uma falha nesse trecho aqui, onde está normalmente aberto, tá? Então aqui tem uma falha, então o que vai acontecer? Aconteceu a falha, aí já muda aqui, né? Agora aqui vai ficar aberto e aqui vai ficar fechado. Ou seja, sempre, né, mesmo tendo uma falha na subtransmissão, o sistema vai poder manter o funcionamento da sua, né, sempre poder manter o fornecimento integral, né? Mas é lógico que você tem que ter um arranjo mais caro, porque agora você tem que ter dois circuitos, né? A gente sabe como essas situações de redundância começa a aumentar mais os custos, mas dependendo da necessidade não há o que fazer, né, você tem que pensar na questão de que o fornecimento deve ser contínuo, tá? Então essa é uma configuração. Você pode usar também, né, esse outro tipo de configuração, tá? Que você agora também tem um circuito, né? Lá tinha dois, né? Agora você tem um circuito. E esse aqui é interessante porque os dois juntores aqui estão fechados, tá? Faltou aqui tá normalmente fechado aqui, tá? Então eles estão fechados, tá? E aqui lá em cima é uma chave sempre aberta, tá? Então o que você tem aqui a, a corrente passando normalmente, né? Tá alimentando normalmente. Mas vamos dizer que você precisa agora, né? Você precisa fazer uma, uma, uma correção aqui nesse circuito, né? Você quer isolar esse circuito, mas você não quer isolar a subtransmissão, você quer que continua, né? Então, o que você faz aqui, né? Você vai abrir esses dois, né? Você abre esses dois disjuntores e essa chave agora vai ficar fechada, né? Então, aqui você isola o seu sistema aqui, você isola, né? E agora a corrente, o seu circuito continua, né? Continua funcionando normalmente, até mesmo para continuar a alimentar outras estações, se for o caso, né? E aqui você tem a manutenção que você pode fazer, tirar, trocar esse transformador sem problema, né? Então, essa também é uma outra opção em que você pode fazer dependendo, obviamente, como eu disse, dos critérios que você vai adotar para o seu fornecedor, né? O seu consumidor, tá? Esse que isso sempre vai ter que ficar a par da sua observação, do seu critério, né? E demandar a melhor escolha possível, tá certo? Mas como que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que apresentar para vocês as possibilidades. Não estou dizendo que vocês podem criar, até pode criar uma outra possibilidade, mas esses são os arranjos mais comuns e padronizados, tá certo, pessoal? Então aqui agora nós temos um quarto arranjo que é muito mais caro, tá? Mas também é o mais confiável, tá? É o mais confiável, tá certo? Então, aqui você tem
dois circuitos de subtransmissão e, né, você tem também dois barramentos alimentando aqui o seu consumidor, tá? Então, aqui no caso, sempre você vai ter a garantia, né, desses alimentadores. E então você vê que é basicamente parecido com o sistema do primeiro, né, da rede 1 que a gente mostrou, tá? Só que cada um desses está no. Você tem dois circuitos e cada transformador está ligado num circuito, tá certo? Então, aqui como fala, né, é utilizado em regiões onde há vários centros de carga. É outra situação, tá? E claro, né, essa densidade de carga tem que ser baixa, né? Você tem a possibilidade de você tirar essas cargas aí do seu sistema, independentemente, né? Como a gente pode ver aqui, tá certo? Bom, então são estruturas aí que vocês têm que ir familiarizando, tá? Não tem muita coisa a gente ter que apresentar para vocês, porque vocês têm que absorvendo isso de acordo com os problemas que vão aparecendo. E aí as soluções que vocês podem arranjar para cada problema imposto. Por isso que a engenharia, a complexidade da engenharia é justamente essa, você conseguir, né, ter esse sentimento de como ter a melhor solução para o seu problema. Tá? Muito bem. Lembrando, né, eu volto a falar, esses são sistemas padronizados, mas como o engenheiro, uma das características importantes do engenheiro é a criatividade, né? Então, pode aparecer um problema que você tem que tomar uma atitude que não está prevista, né? Ou que pode ter uma área cinzenta ali em que você pode ter uma percepção diferente, né? Até criar uma nova norma, tá certo? E é por isso que a gente avança aí na academia, na parte de engenharia, justamente para definir essas novas normas, tá certo? Muito bem. Bom, nós falamos da sede, né? Então vamos falar agora das subestações de distribuição, tá certo? Então essas subestações, tá? Vamos lá, você tem as possibilidades que você pode estar implementando aí, né? Lembrando que a potência nominal dessas subestações está na ordem de 10 megawatt, né? Então, já, né, mais ou menos você já entende quanto de demanda, né, você vai atribuir para um sistema ou de subtransmissão ou de distribuição, tá certo? Bom, geralmente o arranjo, né, você tem aqui, né, uma barra simples aqui, tá certo? Aqui você tem uma barra simples. Você tem um transformador que você pode isolar ele do sistema se tiver algum problema, tá? E é importante ver aqui que dependendo de como você tem que fazer o suporte, né? Você tem que atender um ou outro circuito aqui dos consumidores. Bem aqui entre um alimentador e outro, aqui, ó, entre um alimentador e outro, você pode colocar um dispositivo, né, uma chave para isolar um alimentador e manter isolar, por exemplo, um dispositivo aqui, né, um disjuntor aqui, que apresente alguma falha aqui para proteção, e você fazer o circuito, né, não é sobrecarregar, tá? Mas ele já é definido para que aguente essa sobrecarga, né? Se for necessário, tá certo? Muito bem. Então, então você tem essa possibilidade de você isolar, né? Isolar um dos seus circuitos para uma operação de manutenção, de correção, tá certo?
novamente aqui mostrando, né, que a gente está mostrando aqui que você pode aumentar a confiabilidade se você colocar, né, nesse barramento aqui, ou mais sistemas redundantes, tá certo? E sempre, né, dependendo do critério de custos e necessidades dos consumidores, tá? Bom, então aqui, né, para a gente colocar aqui as questões mais elaboradas aí, que vocês podem estar dispondo aí para poder fazer que o sistema seja mais robusto, né? Então, a, a, mostrando aquela condição em que você tem aí lá dois barramentos com dois circuitos aqui, tá? Então, veja que nesse caso, né, aqui está mostrando uma chave que eu opero. Você pode intercambiar o barramento, né? Pode alimentar o barramento, tá? Então isso aqui é interessante, que você, se você não tiver, por exemplo, esse transformador aqui, ele fica isolado aqui do sistema. Vamos pegar aqui, ó. Eu corto, não, vou cortar esse aqui, ó. Corto esse transformador do sistema, tá? Então ele tá fora, tem que dar manutenção. Eu posso continuar aqui com a minha alimentação para esse circuito, tá? E também para o circuito, né, e para os alimentadores do circuito 2, tá? Os alimentadores do circuito 2. Eu fecho essa chave aqui, ó, fecho, tá? Fecho essa chave e eu tenho alimentação indo para o circuito 2, criando assim vamos dizer, uma leve sobrecarga, né? Mas é uma sobrecarga, a gente fala sobrecarga, mas não, você já dimensiona esse transformador aqui para aguentar essa sobrecarga, tá? Então, como é que a gente faz isso, né? A carga, a gente vai fazer a carga, vamos dizer assim, as potências, né? As potências instaladas, vai ser a soma de todas as potências nominais desses transformadores, tá? Tá? Então, você vai pegar as potências nominais desses transformadores e somar. Aqui tem dois, né? Poderia ter N, tá certo? Esse aqui a gente pode fazer para N circuitos, tá certo? Então você tem N transformadores, então você tem a potência instalada aqui no na sua subestação, né? Você tem a potência instalada e soma esses transformadores. Bom, você vai ter então que a potência firme, o que ela vai suprir, no caso de você ter que tirar um dos transformadores, tá certo? E aí o que ela é? Ela é toda aquela potência nominal somada de todos os transformadores, menos o mais, né? O que tem maior potência existente na subestação. Tá? Não importa se é ele que vai sair ou outro que vai sair, tá? Você subtrai, você soma todas menos aquele da subestação, multiplicado por um fator de sobretensão, tá? Em geral, esse fator de subtensão não passa de 1,40, tá? 1,40 é o máximo, tá? Por norma, tá certo? Ou seja, 40% que você pode aguentar. Em geral, a gente bota 1,20, tá? 20%, tá? Razoavelmente 20%, ok, tá certo? 40% no topo. Então é isso que você usa aqui sobre o fator de sobretensão, tá? Então isso multiplicado com todos a somatória das potências instaladas de cada transformador, menos o transformador de maior potência que tiver na subestação. Tá? Porque na falha, você vai imaginar que você vai tirar um transformador para correção. Um transformador, e vai ter que suprir aquele circuito, tá certo? Então, o suprimento é 40%, tá? Mais, né, a carga do transformador, né, mais a carga do transformador que você não, mas a carga daquele transformador que ficou fora, né? Que ficou fora, tá certo? Aí você não sabe, né? Pode ser um menor, mas não é o maior, porque o maior você já tirou na somatória, tá certo? Então é isso que quer dizer essa equação simples aí, tá certo? Bom, você tem que imaginar também o seguinte, que isso você tem que fazer, né? Se for fazer uma operação dessa,
como você vai sobrecarregar o sistema aí até 40%, né? Você vai ter que pensar que essas operações, talvez né, tirar um transformador, tal, fazer uma substituição de transformador desses, uma subestação, é algo que deve ser feito no momento em que a demanda é baixa. Né? Então, em geral, a gente faz isso à noite, né, na madrugada. Então, no momento muito longe do pico, tá certo? Então, isso aí é para uma revisão programada, né, sem problemas. Quando acontece, né, uma falha, aí já tem outras situações, mas isso aqui numa subestação, tá? Nota aqui também que tem um circuito aqui em cima, né? Para normalmente aberto também no caso de que você ter que isolar completamente, né? Opa, você ter que isolar completamente essa parte do transformador, né? Você pode isolar ela completamente, né? Para poder operar, né? Esse circuito, tá certo? Então, se ele é normalmente fechado, todo o circuito vem para cá e alimenta todos esses é, consumidores aqui, tá certo? É muito sim, parece óbvio, básico, mas são os pré-requisitos ali para na hora de dimensionar uma subestação, tá certo? Então aqui você já tem uma regrinha aí muito elementar, muito simples, tá? Então, basicamente, né, não tem muito segredo. A gente pode dar até um exemplo, por exemplo, assim, né? Você tem, vamos dizer, uma subestação com dois transformadores aí, igual tem no livro lá né, no nosso livro base lá. Ele dá um exemplo lá de dois transformadores de 60 megawatt, né, o megavolt ampere lá, né? Então, você tem vamos dizer assim, uma sobrecarga, né, de 20% aceitável. Então você tem o que? Na potência firme, a potência firme que é essa aqui, ó, né? Você tem a potência firme aqui. Então nessa potência firme, cadê ela aqui, ó? Você tem a potência firme aqui, né? Então a potência firme dele vai ser o quê? Vai ser 60, né? São dois de 60. Então eu tiro o mais potente. Como os dois são de 60, eu tiro um de 60. Então só vai ter um de 60 vezes 1,2, né? 1,2 que vai ser o meu fator de obtenção. Então dá 72 megawatt, tá? O megawatt, tá certo? Então, como se cada transformador operar, vamos dizer, você tem 72, você divide por 2 vai dar 36. Então, 36 megawatt, né? O megawatt. Então, vai dar o quê? Vai dar 60% da potência nominal, né? Então, tá, tá indo bem, né? Não tem, aguenta, né? É projetado justamente para aguentar isso aí, tá? Muito bem. O outro outro exemplo agora aqui, né? Outra parte aqui que nós temos aqui é no caso de você fazer, por exemplo, a manutenção. Vamos dizer que eu tenho vários, eu posso ter uns barramentos para vários alimentadores aqui, né? Então, você nota que daquela mesma forma ali, ó, né? Tem dois circuitos aqui. Eu posso utilizar, né? Uma coisa que a gente chama aqui de disjuntor de transferência, tá? Então eu energizo o barramento de transferência, fecho a chave do disjuntor que vai ser desligado, né? Fecho a chave do disjuntor que vai ser desligado, abro o disjuntor, né, aqui tá, o procedimento tá siga a seta, né? Você vai lá, você tira, abre as chaves seccionadoras, né? Tá aqui, ó, né? Você vê que você pode, por exemplo, eu quero, eu quero fazer uma manutenção aqui nesse disjuntor aqui, ó, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso pego esse circuito, né? Fecho ele, a corrente passa por aqui, alimenta esse barramento, esse alimenta esse barramento e
e esses alimentadores continuam funcionando, tá? Posso tirar esse transformador aqui, ó, tirar esse transformador, fechar essa chave, e aí aqui continua também, né? Esse barramento continua fornecendo energia para todo o sistema. Claro, os disjuntores, as facas seccionadoras, todos vão ter que ser dimensionadas para essa carga, né? Você vê que, por exemplo, esse esse bloco aqui, né? Esse bloco aqui que pode ser um disjuntor ou uma chave, aqui, ó, né? Pode ser um disjuntor ou uma chave. Deixa eu ver onde eu estava aqui, tá aqui, ó, né? Ele vai ter que aguentar toda a carga, toda a demanda desses alimentadores aqui, tá vendo? Né? Assim como esse disjuntor também, aguentar esse disjuntor aqui específico, ó, esse disjuntor aqui, aguentar toda a demanda desses alimentadores aqui, tá certo? Então aí você tem, né, esses disjuntores de transferência que fazem a tarefa de poder redistribuir, né, redistribuir a corrente para o sistema de acordo com a necessidade de você ter que fazer uma, uma manutenção, tá certo? Muito bem. O que mais a gente tem aqui? Bom, aqui você tem então todo a, vocês têm aqui o procedimento, né? A regrinha que tem que seguir, a sequência que tem que seguir, que é muito importante, né? Eu sei que lá nas subestações, não sei, vocês que devem ter feito aí a estágio em alguma subestação, sabe que é muito importante seguir a sequência, né? Dos procedimentos. Você não pode pegar no barramento antes de ligar o barramento, né? É o óbvio, né? Então, a sequência é importante. Sequência é importante, tá? Então, passo 1, passo 2, não vai fazer o passo 5 antes de ter feito o passo 4, tá? Mas isso é importante mesmo, pessoal. Isso é uma questão de segurança, é uma questão econômica, tá? É uma questão até mesmo do, do, do tratamento ao consumidor, né? Então não pode querer inventar né? Mudar uma sequência, uma lógica. Quem trabalha, por exemplo, com programação sabe que algoritmo é uma sequência lógica de evento. Não existe algoritmo que as sequências são embananadas, né? Nem naquelas lógicas que chamavam de lógica fuse ou difusa ou né? Ou esfumaçada que eles falam, não. Todas elas têm que seguir uma sequência lógica, mesmo que, né, numa rede neural lá cheia de emaranhamento ali ela quando começa a formar, ela forma uma rede bem concisa, né? Depois que ela estabelece, né? Então tudo que a gente vai fazer tem que seguir uma lógica, tá certo? Não tem outra opção, né? Não tem outra opção. Muito bem. Ah, então, continuando, né? A gente também tem como é que é você a sequência lá nos barramentos para você poder suprir para você suprir os alimentadores, né? Deixa eu passar aqui. Aqui ainda continuando a sequência, né? Na alterna da manutenção, procedimento inverso, tá? Então, a mesma história, procedimento inverso. Ok. Bom, agora para manutenção do barramento, ó. Então, o que a gente faz aqui? Tá? Você tem os disjuntores e as chaves facas, tá? Você tem os disjuntores aqui, cadê? Os disjuntores e as chaves facas, tá identificado aqui, né? Então, aqui o disjuntor normalmente fechado e a chave faca normalmente aberta, tá? Então, você tem aqui o barramento de transferência e o barramento principal. Por quê? Porque aqui ele está sempre funcionando, né? Então, por isso que o barramento principal está sempre funcionando. Aqui você tem a alimentação aqui desse circuito, por causa desse disjuntor normalmente fechado. E o outro caso, o disjuntor também, né, continua alimentando aqui. Deixa eu, cadê aqui? Ó.
né? Continua alimentando aqui normalmente, sem problema, tá? Muito bem, deixa eu só, aí, ok, tá? Então, nesse sistema, o que vai acontecer? Você quer dar uma manutenção nesse barramento principal, tá certo? Então, o que vai acontecer? Nesse barramento principal, né? Lembre-se que esse circuito aqui, esse de transferência, não energiza porque esse aqui está aberto, ó, tá? Então não tem um fluxo aqui de potência nesse circuito, tá normalmente aberto. Agora, e aqui, ó, e aqui está o outro disjuntor também, normalmente aberto, ó, tá? Então, mesmo esse barramento de transferência aqui, ele manda energia totalmente para o barramento principal, tá? Aqui também o fluxo, tá. Então aqui vem por aqui e esse circuito também está, né, sendo alimentado. Essa setinha eu não sei se está certa não, pessoal. Depois eu vou ver aqui, tá? Sendo alimentado aqui também, tá? Muito bem. Agora vamos dizer que eu preciso dar manutenção nesse barramento ou ele falha, tá? Então agora ele vai falhar. Então ele falha, então o que vai acontecer? Agora, eu vou, esse que estava fechado vai abrir, né? Vai abrir, deixa eu tentar ver se eu consigo fazer, vamos ver se eu consigo fazer uma caixinha aqui, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Então, vamos dizer agora que vamos dizer agora que isso aqui vai ficar aberto, tá? Então vou abrir aqui, ó. Abriu, né? Não abriu. Cadê a caixinha? Vai, cadê? Preenchimento aqui. Ah, tá. Aí, ó. Tá, então agora, ó, eu essa caixinha não tem mais, tá? Aqui, ó. Tá, então tá aberta agora. Vou abrir essa aqui também, né? Normalmente fechada vai ficar aberta, tá? Essa aqui abriu, tá? Normalmente fechada vai abrir também, abriu, tá? Tá? Então vamos lá. Então agora, esse barramento aqui, eu tinha falado que estava fechado, aquela hora estava aberto, tá, pessoal? Agora que eu vou fechar, né? Deixa eu pegar aqui de novo. Estamos aqui, tá. Então agora lá estava aberto, né? Então o barramento de transferência só vai servir para a manutenção do barramento principal. Então, quando ele fechar, né, o barramento principal está aqui, vem para cá, né, que aqui ele não está mais funcionando. Então, agora ele alimenta por aqui, ó, vem por aqui, tá? O outro vem por aqui, certo? Que estava normalmente aberto, agora é fechado. E ele desce para cá, tá certo? Enquanto esse barramento aqui tá completamente sendo inutilizado. Então, o barramento de transferência serve justamente para isso, tá certo? O barramento de transferência serve justamente para isso. Você poder isolar esse barramento aqui, tá? Bom, também simples o raciocínio, né? Não tem muito o que falar, tá? Muito simples. Então, na distribuição agora nós vamos para a distribuição primária, né? Então, temos o que? Temos configurações radial com socorro, né? Já fala, né? Porque para poder você ter um pronto atendimento, né? Nesses sistemas, o seletivo, né? E tem a subterrânea. Também tem o primário seletivo, o operário que opera o sistema primário operando em malha aberta e o Spot Network, tá? Bom, então vamos lá, né? Vamos falar então do sistema de primário com, né, o primário radial, tá? Primário radial, deixa eu ver, eu não falei de primário com socorro, deixa eu ver aqui. O primário radial com socorro, tá? Então vamos lá. Então nesse caso aqui, né, as chaves tem o circuito 1, o circuito 2 e o circuito 3, tá? Então as chaves estão operando normalmente fechadas. Então o que acontece, né?
Você tem aqui a subestação, você tem né, os circuitos que saem da subestação, os disjuntores, e aí você vai ter vamos dizer que eu vou precisar de uma manutenção corretiva ou preventiva, né? Então a gente faz o quê? Quando esses estão normalmente fechados, esse aqui está normalmente aberto. Então é como se não tivesse aqui nada operando aqui. Vamos supor que então eu preciso caia o disjuntor, cai o disjuntor aqui, né? Cai esse disjuntor, certo? Pronto. Então o que vai acontecer, né? O circuito, a chave, né? Do aqui, por exemplo, né? Então aqui você tem dois circuitos, né? Então você tem a chave 1, a chave 2 e a chave 3. Então o disjuntor, vamos pegar o disjuntor de saída aqui, o primeiro, né? O primeiro, fechou aqui. Então o que vai acontecer? Esse circuito 2 ainda está alimentando. Esse circuito 2 ainda está alimentando. Aqui está normalmente fechado, né? Aí eu posso, esse normalmente aberto fecha, né? Esse fechado abre, né? Esse fechado vai abrir, né? Abre a chave 1, certo? E agora esse aqui passa por aqui, né? Esse circuito passa por aqui, essa corrente passa por aqui e vai alimentar todos os sistemas, inclusive a 3 aqui fecha também, tá? E aqui você vai abrir, tá? E aqui você abre, tá? Esse aqui vai ficar aberto, tá certo? Vai ficar aberto. Assim, né? Vai ficar aberto, pronto, tá? Aí abriu. Então aqui você consegue alimentar, simplesmente tirando um circuito, você pode fazer, né, alimentar todos os outros circuitos, tá certo? E da mesma forma, aí se você precisar desse ramal, né, você fecha, e dependendo de como a sequência aqui vai depender de qual circuito vai cair, tá? Se cair o circuito 2, aí você sempre tem que fazer de tal modo que o fluxo, né, o fluxo permaneça atendendo todos os ramais, tá certo? Então, também é uma questão de saber como controlar essas, é, essas chaves para que você possa manter esse fluxo de potência sem comprometer os consumidores nos ramais que estão indicados aí, tá certo? Então, por isso que é chamado né, de primário radial com socorro, tá? Você pode atender, liberar cada ramal aí, manter esses ramais, ativos com essas coordenação dessas chaves que você vai abrir ou fechar, tá certo? Então, hoje em dia você tem esses comandos eletrônicos, mas tem também os sistemas manuais, você tem que, né, o operador tem que ir fechando e abrindo numa sequência também. Isso antigamente demandava tempo, né, quando era na época que você tinha que ligar para o operador que estava numa chave, na outra, né? Não sei se vocês lembram de uma época, né? Vocês não vão lembrar dessa época, mas o pessoal usava a linha telefônica, né? Pegava o Badisco, que era um telefone que já com o discador, né? O dial, né? O discador de giro. Então você pegava o Badisco, punha na rede de telefonia e todo operador de energia elétrica podia usar a telefonia mesmo, porque pegava, era rede ponta a ponta, você não tinha celular, né? Então, aí o cara disse, olha, eu tô aqui, eu vou fechar o comando agora, você depois abre, né? Aqui tá fechado, confere, agora eu vou abrir, né? Então era uma coisa assim de louco naquela época. Hoje você tem os comandos automáticos, né? Você manda um pulso na linha lá, as chaves abrem e fecham automaticamente. Quando não é possível, né, um operador vai para um lado, para o outro, né, liga no celular, estou fechando aqui, beleza, aqui estou abrindo. Então, você vê como é que é, né, o romantismo de uma época em que você nem tinha celular, cara, não tinha esses comandos eletrônicos, era uma coisa muito complexa, ou não era confiável,
tá certo? Até hoje não é confiável, né, esses comandos aí. E, e era assim que essas coisas têm que ser feitas coordenadamente, tá certo? Espero que vocês não vão trabalhar nessa parte aí, né? Embora muitos colegas meus fizeram engenharia, né? Tiveram que começar a pegar manutenção de linha, um cara engenheiro pegando manutenção de linha. É complicado, mas a coisa na engenharia que é importante é sempre ter experiência, pessoal. Sempre ter muita experiência antes de pegar nessas partes mais complexas, tá? Então, aqui então mostra também como é que você calcula as, a- as, as potências, né, do circuito, porque você acaba sobrecarregando uma das linhas, tá certo? Então, isso é as condições que você vai usar para trabalhar, é, é, vai poder operar é, é, sobrecarregando o circuito, né? E a gente tem aqui que a gente não pode passar, né? Por exemplo, um caso de dois circuitos de socorro, a gente não pode passar de 67% da capacidade do limite térmico, né? Que é porque a sobretensão, né, vai gerar mais demanda de corrente, né, por esses circuitos que vão operar no seu limite, tá certo? Muito bem. Isso aqui eu vou depois querer que vocês dão uma estudada, que eu não vou falar agora, eu quero que vocês dão uma aprofundada nisso aqui. Depois eu vou fazer um testezinho, né? Não é uma prova, é um testezinho para ver se vocês estão estudando mesmo ou não, tá bom? Bom, esse aqui é o primário seletivo, né? Esse aqui também você tem agora a chave, né? Você tem uma chave que tem as duas entradas, os barramentos, né? E uma saída para o consumidor. Então, esse aqui também opera também a 50% do limite térmico, tá certo? E no caso lá o outro é 65%, tá? Então, obviamente, também vai depender da sua demanda. E essas chaves são chaves também mais complexas, né? Mas que permite você sempre poder estar atendendo a um alimentador, né? Facilmente, né? Que se você tem você tem esse circuito aqui não operacional, se você não tem aqui a operação nesse circuito, obviamente toda a alimentação vai vir pelo outro, o circuito secundário, tá certo? Né? E aqui essa chave faz essa operação, tá? Ou depende do circuito primário ou do secundário, ele sempre vai estar ativo, tá certo? Ok, então, o que mais nós temos aqui? Nós temos agora o sistema subterrâneo, tá? O sistema subterrâneo é, eu até digo assim, é, é muito difícil a sua manutenção, é mais complicado a sua manutenção, óbvio, né? Você tem problemas de ter que manter um transformador que geralmente aquece, que geralmente produz gases, né? Produz gases você tem o problema do óleo do transformador, né? Do material também que pode estar por aquecimento, emitindo esses vapores dentro de lugares confinados. Então, nós sabemos que tem lugares no Rio, em São Paulo, que tem que ter uma boa ventilação, tem que ter uma manutenção mais supervisionada, né? Mas eu acho que a coisa mais feia que existe no mundo é poste. Vocês me desculpem, mas é verdade. Poste é para enfeiar mesmo, é para acabar, é uma poluição visual. Então, assim, nos centros, pelo menos das cidades, nos lugares assim, ou mesmo em bairros mais nobres, vamos dizer, né, que tem um pessoal mais sofisticado, você teria que ter o sistema subterrâneo. Aqui no Cuiabá não existe bairro nobre. Eu falo que bairro nobre é bairro que não tem poste. Todo bairro de Cuiabá tem poste. Então não existe bairro nobre em Cuiabá. Alphaville, Santa Rosa, não. Não é nobre porque tem poste. Enquanto Cuiabá não tiver um bairro
sem poste, não existe bairro nobre em Cuiabá, tá? Você vê lá nos Estados Unidos, os bairros todos, você sabe quando o bairro é pobre, um bairro é rico, quando tem poste, né? Então você vê que para o nosso Mato Grosso é pobre, tá? Porque tem poste, né? Então, desculpa aí o disclaimer aí, mas a verdade é que é isso mesmo, entendeu? A gente tem que levar esse padrão aí. Eu acho que para você deixar um lugar bonito, você tem que eliminar o poste, tá? Eliminar a torre, porque realmente é aquele espantalho que você coloca ali cheio de fio, é absurdo. Mas tudo bem, né? Então você vai ter os sistemas subterrâneos, né? Isso aqui operando com malha aberta também, você vê que são práticas em regiões de alta densidade de carga, né? Alta densidade de carga e grandes consumidores, tá certo? E grandes consumidores, tá? Então você tem esses alimentadores subterrâneos, né? Também o circuito opera com 50%, tá? E tem que ter né? A gente fala assim, né? Porém, deve dispor de reserva para absorver quando de contingência a carga total, tá? Então, é por isso que você tem aqui dois alimentadores vindo de subestações distintas, tá vendo? Né? Não é a mesma subestação, tá? Não é a mesma subestação. E aqui é lógico, né? Quando você precisa da manutenção aqui, você corta esses dois disjuntores, né? E esse normalmente aberto fica fechado para alimentar todos os outros, tá certo? Então ele tem que ter reserva para absorver a contingência. Essa subestação tem que aguentar essa demanda, tá certo? Assim como a outra aqui também, certo? Por isso que são subestações separadas, tá? Então, né, a parte importante aqui é ver que é aplicável em regiões de alta densidade de grandes consumidores, certo? Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Agora nós temos as Spot Networks, né? Então, essa chave é uma chave especial, chama-se Network Protector, né? É a proteção da rede, tá certo? Então, ela impede o fluxo de potência no sentido inverso. Por exemplo, vamos ver se eu tenho aqui. Eu vou ter aqui, quer ver? Deixa eu só virar aqui. Ó. Tá aqui. Ó. Então, olha, se tem uma falha aqui uma falha aqui nesse ponto, por exemplo, o fluxo fica assim, ó. Iria para cá, né? O barramento estaria fechado aqui, tá vendo? Né? Ou vocês têm que permitir só que haja fluxo nesse sentido aqui, ó, tá? Nesse sentido aqui, ó, né? Então o que ele faz? Ele impede que o fluxo seja o contrário, né? O fluxo seja o contrário, porque se você tem esse barramento aqui, o fluxo teria que fazer esse sentido aqui, ó, tá? Então você vê aqui, ó, que a rede aqui, né, comprometeu, né? Você tem que evitar que o fluxo fique o inverso para evitar o curto nos outros pontos, tá? Então esses dispositivos é importante que eles só garantem o funcionamento para um sentido da corrente, tá certo? Só para um sentido da corrente, aqui, ó, para cá, né? Você vai alimentar ele para cá. E ele não, ó, veja que ele não funciona. Tá, deixa eu explicar isso direitinho, ó. Veja que ele não. Então, aqui, ficar bem claro aqui para vocês, ó. Cadê? Aqui. Então, a corrente, né? Esse barramento aqui vai ser isolado. Então, esse disjuntor só permite o fluxo nesse sentido. No outro sentido, não é possível. Então, houve uma falha aqui. A corrente está toda estabelecida nesse circuito, certo? Ela vai alimentar todos os, né? Vai todos os alimentadores, tá vendo? Mas esse barramento
que mandaria o fluxo para esse outro sentido aqui, não vai acontecer porque esses dispositivos só permitem o fluxo no sentido, né, da jusante, tá? Só no sentido da jusante, ó, tá? Só permite nesse sentido. Então ele não vai retornar e esse circuito vai ficar completamente isolado. Então isso aqui vai ficar completamente isolado, tá certo? Isso aqui não vai ter, né? O rabiscaria, tá? Então isso aqui vai ficar isolado, tá certo? Não vai ter circuito. Bom, a mesma coisa se acontecesse a falha no outro. Então esse disjuntor pode, né? Ele pode tirar esse circuito se tiver um curto, alguma coisa assim, e você ter a manutenção devido a essa produção. Agora, lembrando, né, que aqui não dá para ver que eu estou com a cabeça lá no. Mas, ó, nota que, embora tenha grande confiabilidade, essa configuração, ela só é utilizada em áreas de grande densidade de carga e é caro. Então, em Brasília, por exemplo, é esse sistema, tá certo? É esse sistema, ok? Então, a gente tem essa possibilidade também, que é uma solução. Agora nós temos também, né, os transformadores, né, as estações transformadoras, né, as ETs, em que você às vezes não tem um transformador para você fazer estrela triângulo, né, um transformador trifásico, mas você pode ter dois monofásicos e atender o sistema de 230 volts, tá certo? Então, com dois transformadores bifásicos, você pode atender um sistema de três fases, tá? ABC. Então, esse que é o esquema, tá? Então, você nota que são dois transformadores em que eu tenho as fases A, B e C, né? E aqui eu tenho A', B', não tenho C, tá vendo? Que entra, então, você entra duas fases A' e B', e aqui agora você vai ter o triângulo aberto, né? Num sistema convencional, nós teríamos o seguinte, nós teríamos, cadê aqui? Nós teríamos a entrada em triângulo, né? E a saída em estrela, certo? Em estrela, né? A derivação aqui a gente aterra. Pronto, aterrou, tá? Então aqui você teria as fases saindo, né? As fases saindo aqui do seu transformador. E aqui no primário, né, as fases chegando aqui, tá? Os três fios, entra 3, sai 4, né? Tem um aterramento. Muito bem. O interessante você usar esses dois transformadores, né? É que você consegue atender aqui, ó, você tem as três fases, A, B e C, aqui é por isso que chama triângulo aberto. Agora nota que a fase C para o neutro, né? A fase C para o neutro, você vai ter, cadê meu lápis aqui? Perdi meu lápis. Você vai ter aqui 199 volts, né? Em vez de ter entre A e B, por exemplo, ó, 115 volts, tá? Então as cargas trifásicas são suprimidas pelas fases A, B e C, mas A e B você tem 115 volts, tá? Aqui, ó, né? Tá aqui, ó, 115 volts. Entre A e B e C, né? Você tem 130 volts, tá certo? Mas entre a fase C e a terra, você vai ter 199 volts, tá? 199 volts, tá certo? Dá para ver até fazendo aqui vendo o diagrama aqui o diagrama de tensão, né? Você vê que entre B e C você tem 230, né? Aqui 230 e aqui a mediatriz, né? Entre B e A, né? Então, se fizer um cálculo trigonométrico, você chega nisso aqui, como você fez isso aqui, ó, tá? Esse cálculo aqui, tá?
Cálculo automático, o cálculo trigonométrico, essa operação aqui, tá certo? Bom, então você vê que não há como ligar carga, né, no C, né? Por isso que a gente chama a fase C de fase alta. São casos que existem, tá? Que você tem que fornecer para o, né? Vem o monofásico e você precisa fornecer as fases né, do trifásico, né? Mas um trifásico só tem as duas fases operacionais, tá certo? Mas você pode ter estações transformadoras para fazer isso aí, para jogar lá o 110, o 100, 115 e obter o 230, tá? Então é uma situação, né? Você tem a 230 fase, tá? Muito bem. Bom, mas eu acho que vocês, bom, não sei se vocês já conheciam isso, provavelmente vocês devem ter visto isso lá em conversão. Em conversão, eu acho que o Laerte ensinava isso aí. Na época ele apresenta isso aí lá naquele livro de máquinas, né, de transformadores, acho que o Kozov, acho que era no Kozov tinha alguma coisa disso, tá? Muito bem. Bom, então agora é a rede de distribuição secundária, né? Ela só mostrando como é que é a operação das malhas, né? Como é que a gente trabalha nas distribuições disso aí. Então você tem a malha dividida, né? A malha subdividida que você pode depois utilizar. Você pode utilizar você utiliza outro transformador, né? Isso aqui, né? Você utiliza outro transformador e você pode ter essa flexibilidade na configuração, tá certo? Na secção, tá? Também a coisa que é mais só mesmo fazendo na prática para a gente ter mais familiaridade. E por fim, né, mostrar aqui um caso que ainda não é muito assim, não se usa mais, né? Que são aquelas redes que são as secundárias aéreas, que era feito nessas malhas assim, né, da distribuição de circuitos, que já não, já assim, fica mais confiável no sentido que sempre um está suprindo o outro, mas não é mais não é mais feito, né, desse modo, porque os custos desse tipo de sistema é muito caro. Mas você tem em São Paulo, em Santa Catarina, né, nesses estados aí, né, que a, que a eletrificação foi mais antiga, você tem esse tipo de sistema, tá? Então a gente chama de sistema reticulado, tá? Então cada transformador aqui, né, ele dependendo do seu, da sua, da situação da falha do sistema aqui, ele sempre vai estar disponibilizando, né, a alimentação para o consumidor. Então, basicamente, isso aí é só um compêndio da parte de distribuição, tá? Depois a gente vai pegando mais detalhes e, e é isso aí. Depois a gente né, vai pegar aí uns exemplos para entender melhor como é que isso aí é na prática, tá certo? E vendo as soluções que já foram usadas alguma vez e não são mais, igual a questão da malha reticulada mesmo, que você não tem, né, a rede reticulada, que você não tem mais a utilização por causa da questão de custos, né? Mas em, em questão de confiabilidade era maior, né? Então ficou aquele comprometimento entre a confiabilidade, né? Como é que você analisa isso? Você vê o número de falhas, quantas falhas acontecem, se esse número de falhas aumenta tantos por cento, se isso está dentro de uma margem aceitável assim, para os padrões de qualidade, e de repente é mais barato mesmo você desistir de um sistema que, né, acaba por ser muito caro e não podendo ser disponível para todos. Tá? Então, essas coisas têm que ser bem ponderadas mesmo. Bom, pessoal, então é isso, tá? Eu
na segunda-feira, segunda não, agora nossa próxima aula é na quarta, nossa próxima aula é na quarta, e a gente vai gravar também, tá? Vai ser gravada. A nossa aula na quarta é transmissão, ela é de manhã, né? É de 7h30, mas nós vamos deixar gravada. E na sexta a gente volta, né? Uma aula presencial, tá? E dá uma olhadinha no livro base, tá certo? Para pegar esses detalhezinhos aí. E depois eu vou passar uma listinha também para vocês já começar a ficar mais práticos nesse assunto, tá bom? Então, a gente só se vê agora na quarta-feira, uma aula assíncrona, tá? Igual essa aqui, tá bom? Então, até mais para vocês e a gente se vê lá.